E eu gostaria de meditar nessa manhã no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4 sobre o chamado de Abraão. E o título da nossa mensagem nessa manhã é Como Olhar para o Futuro Sem Medo. Leamos a palavra. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Neste ano, o mundo foi surpreendido por uma crise, por um problema de saúde sem precedentes na história da humanidade. Tanto é verdade que alguns já consideram esse ano não apenas um ano difícil, mas também um ano perdido. E alguns dizem que quando ele terminar, ele não deixará saudade. E diante desse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas estão sem perspectivas e temerosas em relação ao futuro. E elas muitas vezes se perguntam, se indagam: como será o futuro? O que me aguarda no meu futuro? Como é que vai ser o dia de amanhã? Essa é uma questão que paira, que ocupa a mente de muitas pessoas. Após esse período, como será o novo normal? Quando a gente voltar às nossas atividades, como é que será a vida após superarmos esse grave problema de saúde? Então, eu gostaria de meditar com você hoje sobre o futuro. Como enfrentar o futuro sem medo. Porque como o futuro é algo que ainda não existe e sobre o qual nós não temos controle, ele tem uma tendência muito grande a nos causar medo, a nos causar inquietação, a trazer sobre nós um pavor, um temor. E meditando aqui na história de Abraão, eu acho que a gente pode trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas, para os nossos dias, com base na história dele, porque vejamos, Abraão também ele se deparou com essa questão. O texto nos mostra que Deus chamou Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, do seu ambiente, do seu habitat natural que lhe era conhecido, e o desafiou a ir para uma terra sem dizer onde é que seria essa terra, apenas dizendo: eu vou te mostrar essa terra, e eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. E o texto diz que simplesmente Abraão creu naquela palavra, creu naquela experiência que ele teve com Deus e saiu. Então Abraão, ele lançou-se ao futuro, ele lançou-se ao incerto, ele trocou o certo pelo duvidoso. Ou seja, Abraão, ele saiu da sua zona de conforto, ele foi enfrentar um futuro. E como é que se deu esse enfrentamento? O que é que Deus propôs e o que é que Abraão podia ter em mente quando saiu, que ele pode também servir de ensinamento para nós? Porque nós temos também um futuro diante de nós, e esse futuro, com certeza, ele é
incerto para todos. O dia de amanhã não nos pertence. Então, como podemos enfrentar o futuro sem medo nos nossos corações? Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto, com a história de Abraão, que para que eu possa enfrentar o futuro sem medo, sem receio, eu preciso estar atento para ouvir a voz de Deus. No versículo 1, o texto diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Ou seja, Abraão ele ouviu a voz do Senhor e por isso pôde obedecer. Nós precisamos discernir, estar atentos, estar sensíveis para discernirmos a voz do Senhor em meio a tantas vozes que chegam até nós. Sim, porque diariamente nós somos bombardeados com muitas vozes que chegam até nós, requerendo de nós uma posição, uma decisão. E a grande questão não é se nós ouvimos vozes, mas quais as vozes que nós estamos ouvindo e quais as vozes que nós estamos atendendo e dando atenção. Se eu quiser enfrentar o futuro sem medo, eu aprendo aqui com Abraão que eu preciso aprender a estar atento para ouvir a voz de Deus. Nesse mundo caótico, nesse mundo contraditório, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque existem muitas vozes travestidas de voz de Deus, que nós poderíamos chamar de o canto da sereia, que são vozes enganadoras, que são vozes que têm uma aparência de piedade, mas que, na verdade, Deus não está por trás delas. E se houver em nós um real interesse em obedecer à voz de Deus e não apenas uma mera curiosidade para ouvir e saber e decidir se vai ou não atender aquela voz, você pode ter certeza, se você quiser ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor ele diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Portanto, se nós nos dispusermos a ouvir a voz de Deus, nós não ficaremos à mercê da nossa própria sorte. O texto de Isaías 30, 21 deixa bem claro como é que se dará o processo. Olha o que é que o texto diz: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Deus vai nos dizer o caminho, Deus vai nos orientar, Deus vai nos falar, Deus vai ministrar os nossos corações e nós poderemos enfrentar o futuro sem medo, contanto que nós possamos ouvir a voz de Deus e entender o seu direcionamento para as nossas vidas. Albert Einstein ele falou o seguinte: a necessidade do mundo é ouvir a Deus. O mundo está caótico, o mundo está uma confusão, porque o mundo ignora a voz de Deus. O mundo não quer saber da voz de Deus. Não quer saber da sua palavra, não quer saber dos seus preceitos, não quer saber dos seus desígnios. Cada um é dono de si mesmo, cada um acha que sabe o que é melhor para si e anda conforme a voz do seu coração e não conforme a voz de Deus. E muitos estão literalmente quebrando a cara, literalmente tendo problemas, porque não estão ouvindo a voz de Deus. O futuro delas é incerto porque elas não conseguem estar atentas e discernir aquilo que o Senhor tem para falar a elas. Portanto, meu querido, você, nesta manhã, se você verdadeiramente quiser olhar para o futuro com uma perspectiva boa, sem medo, sem temor do futuro, você precisa aprender e desejar ouvir a voz de Deus, estar atento à orientação e ao comando de Deus. G.B. Duncan, ele fala: Deus ainda se manifesta em ocasiões nas quais encontra alguém suficientemente quieto para ouvir e solitário o bastante para prestar atenção. Deus se manifestará a você
se você estiver solícito de ouvir a sua voz e se o seu coração estiver atento à sua voz. Quer não temer o futuro? Primeiro, esteja atento à voz de Deus. Queira ouvir e seguir a orientação do Senhor. Segundo lugar, se você quiser estar preparado para enfrentar o futuro sem medo, você precisa encarar os desafios com fé e obediência a Deus. A vida lhe trará muitos desafios. A vida vai lhe apresentar ainda muitas situações nas quais você vai ter que lidar com a resolução de problemas muitas vezes difíceis. E se você quiser não temer o seu futuro, você precisa olhar essas situações difíceis, você precisa olhar para os problemas com fé e com o desejo de estar obedecendo a Deus em meio a essas circunstâncias. O texto diz, no versículo 1, que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. No versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Abraão me chama a atenção porque Abraão ele partiu baseado exclusivamente na sua fé em Deus. Abraão não tinha nenhuma garantia a não ser a própria palavra de Deus. E Abraão, ele enfrentou aquele desafio com fé, com confiança. E isso, queridos, é maravilhoso. É maravilhoso você saber que a sua fé, a sua confiança em Deus te faz enfrentar o desconhecido, te faz enfrentar aquilo que pode ser causa de pânico, de medo, de desespero para alguns, mas você pode enfrentar essa situação com fé, por causa do Senhor que está com você. Andar com Deus é viver pela fé. E viver pela fé é viver baseado no que a palavra de Deus diz, independente do que digam as vozes contrárias. Pastor, o que é viver pela fé? É viver dando crédito à palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias digam algo contrário, quando você tem fé, você encara o desafio, porque você está crendo que o Senhor está contigo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, e aquele que confia em Deus lhe obedece. Não tem como você dizer que tem fé em Deus dissociado da obediência. Você precisa encarar os desafios com fé, mas também com obediência, porque fé e obediência, elas andam juntas. Talvez seja por isso que Billy Graham, o grande evangelista do século XX, ele disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. A fé que Deus quer encontrar em mim e em você é uma fé que muda a nossa vida. É uma fé que altera a forma como nós vivemos, que define o nosso estilo de vida. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Fé verdadeira, a fé bíblica, a fé salvadora, não é simplesmente uma crença intelectual, não é simplesmente uma concordância intelectual com conceitos teológicos. Não. Fé é entrega, fé é doação, é se deixar guiar pelo Espírito de Deus. E quando você faz isso, você entra numa outra dimensão, em que você começa a encarar as situações de uma maneira nova, de uma maneira segura, de uma maneira coerente, de uma maneira em que você não fica titubeando entre dois caminhos. Você é firme, porque você enfrenta os desafios por causa daquele que está contigo, que está te sustentando. Fé, encare os desafios com fé e com obediência, e você jamais vai temer o seu futuro.
Terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que para eu enfrentar o futuro sem medo, sem desespero, sem temor no meu coração, eu preciso saber que posso contar com o favor de Deus na minha vida em meio às circunstâncias. No versículo 4, o Senhor disse, no versículo 2 da primeira parte, aliás, o Senhor disse para Abraão: eu vou te abençoar, abençoar-te-ei. E Abraão, ele recebeu do Senhor apenas essa promessa, que Deus o abençoaria. Em que é que consistia a bênção de Deus, a promessa de Deus para Abraão? A promessa de Deus para Abraão consistia em que ele teria descendentes fortes e numerosos e que ele teria posse de uma terra. Essa foi a promessa de Deus. Que o Senhor disse: olha, eu vou te favorecer, eu vou te abençoar. E essa promessa de que Deus o abençoaria, de que ele poderia contar com o favor de Deus em meio às circunstâncias que ele iria encontrar diante de si, isso foi suficiente para Abraão crer e obedecer. Tanto que o texto diz que ele saiu conforme o Senhor havia falado para ele. Logo, Abraão, por crer, por confiar, ele não precisaria ficar ansioso quanto ao seu destino. Por quê? Porque a presença do Senhor o acompanharia. Deus estaria com ele, abençoando. Se Deus estaria abençoando, é porque Deus estaria presente, demonstrando o seu favor. Billy Bray, ele fala o seguinte: as promessas de Deus são tão boas quanto o pagamento à vista. Deus não promete para falhar. Deus não promete para não cumprir. Deus, quando promete, ele cumpre, ele honra, porque a palavra de Deus diz que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Portanto, ter uma promessa de Deus é melhor do que a melhor garantia terrena. Um homem procura se cercar de garantias. Por exemplo, se um banco lhe empresta um dinheiro, ele quer uma garantia de que você vai pagar aquele dinheiro. Então, você precisa oferecer algo em garantia, para que, se porventura você não pagar, o banco tenha como lançar a mão daquele bem e poder se ressarcir e vender para repor o dinheiro que ele lhe emprestou. O mundo trabalha com base em garantias. E Abraão, ele saiu com a única garantia de que ele iria contar com o favor de Deus na sua vida. Meu querido, você quer enfrentar o futuro de cabeça erguida, sem medo? Saiba de que você pode, em se voltando para Deus, em obedecendo a Deus, em querendo andar em aliança com Deus, você pode contar com o favor, com a bênção, com o favorecimento de Deus na sua vida. Elizabeth Elliot, ele fala o seguinte: Deus nunca prometeu resolver nossos problemas nem responder às nossas interrogações. Ele prometeu estar conosco. O próprio Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o autor aos Hebreus diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, não te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Você quer enfrentar o futuro, quer encarar o futuro sem medo no seu coração? Então, conte com o favor de Deus. Saiba que você pode contar com o favor de Deus. Ele vai estar presente. Simplesmente volte-se para Ele. Simplesmente diga, Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor venha estar comigo. Eu quero viver contigo. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero que o Senhor possa ser
o dono da minha vida. Guia a minha vida, Senhor. Faz parte da minha vida. Porque se você fizer isso, meu querido, você pode ter absoluta certeza de que o Senhor cumprirá a sua palavra quando Ele diz: não te deixarei, não te desampararei. O futuro é incerto. Mas se você enfrentar o futuro com o Senhor ao teu lado, você não precisará temer o futuro. Ele vai guiar os teus passos. E por fim, se você quiser enfrentar o futuro sem medo, sem temor no seu coração, você precisa se dispor a ser um instrumento útil nas mãos de Deus. No versículo 2, na segunda parte, o Senhor disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Seja uma bênção, Abraão. Não seja um zero à esquerda. O propósito de Deus para Abraão é que Abraão fosse uma bênção. Ou seja, que a sua vida pudesse ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Para que por meio dele, de Abraão, da sua descendência, que o Senhor disse que seria numerosa, o Senhor trouxesse o Salvador do mundo, que era Jesus. Jesus era da descendência de Abraão. Então, quando Deus levanta Abraão lá atrás, é porque ele tinha um propósito, para por meio da descendência de Abraão, ele trazer o Messias a este mundo. Eu quero te dizer que Deus nos criou para que a gente possa viver além de nós mesmos. Nós não somos uma ilha. Deus não nos criou para nós vivermos apenas para nós mesmos. No mundo cada vez mais conectado, eu lhe digo que haverá cada vez menos espaço para vivermos pensando apenas em nós mesmos, como se fôssemos únicos, como se fôssemos uma ilha. Eu e você precisamos nos colocar como instrumentos de Deus, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa usar a nossa vida como instrumento útil nas suas mãos. Nós precisamos dar à nossa vida um sentido muito mais amplo, um sentido mais comunitário, dispondo-nos nas mãos do Senhor para sermos bênção nas mãos dele. Quando Deus nos salva, quando Deus nos chama, quando Ele nos abençoa com salvação, Ele deseja que essa bênção da salvação, ela não fique apenas conosco mesmo, mas que ela possa transcender, para que ela possa passar e ir adiante, e assim como fomos alcançados, possamos alcançar outros também. Nós devemos ser bênção na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz, falando acerca de Jesus: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus não quer que eu e você vivamos para nós mesmos, mas Ele quer que a gente seja uma bênção, que a gente viva essa vida e que a gente seja um instrumento útil nas mãos do Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: olha, vocês precisam ser pontes e não muros, porque o muro separa, a ponte liga, a ponte interliga. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja como uma ponte. E a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, para que por meio da nossa vida pessoas possam alcançar o Senhor, pessoas possam conhecer o Senhor. Eu e você temos que ser instrumentos de Deus, de salvação, instrumentos de revelação, instrumentos de edificação na vida das pessoas. Não seja um zero à esquerda. Faça com que a sua vida conte, dê um sentido de nobreza à sua vida. Aí você diz: pastor, como é que eu posso dar um sentido de nobreza à minha vida? Torne-se uma pessoa necessária. Porque se você for uma pessoa necessária, eu quero lhe dizer que o futuro vai sorrir para você, ao invés de amedrontá-lo. O futuro vai sorrir para você e não lhe causar medo, pânico. Seja uma pessoa útil, seja uma pessoa necessária, seja uma pessoa com quem as outras possam contar.
com quem as outras pessoas possam dizer e encontrar em você um porto seguro, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de edificação, de salvação. Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que eu seja uma bênção. Assim como Abraão foi uma bênção por meio da sua descendência, Deus criar uma grande nação chamada de Israel, e dessa nação vir o Salvador, o Messias. Deus quer também que eu e você sejamos úteis, que a nossa vida possa trazer uma contribuição, e que assim o nosso futuro vai ser um futuro sedimentado, vai ser um futuro firme. Porque nós estaremos sendo úteis nas mãos de Deus, porque Deus estará usando a nossa vida. Nós vamos estar contando com o favor do Senhor. Para isso nós precisamos ouvir a sua voz, para isso nós precisamos ter coragem para enfrentar. Abraão saiu sem nenhuma garantia, mas ele saiu na certeza de fé, de que o Senhor iria com ele, de que o que Deus prometeu, ele iria honrar, iria cumprir. Descanse nas promessas de Deus, confie no Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento, não se estribe na sua própria capacidade, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida. Você não precisa encarar o futuro com medo, você não precisa encarar o dia de amanhã com temor, desde que você tenha certeza de que a sua vida está escondida em Deus e de que o Senhor está no comando, no controle e na direção da tua vida. A minha oração para você nesta manhã é que isso seja uma realidade na sua vida, que você possa se voltar para Deus, que você possa estar atento a ouvir a sua voz, que o seu coração deseje crer, confiar em Deus, para que você enfrente os desafios, para que você possa contar com o favor do Senhor e que a sua vida seja uma bênção, que você seja útil nas mãos de Deus. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Que o Senhor esteja te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.